sempre é muito bom estar junto com vocês, seja de forma presencial ou seja de forma virtual, como nós estamos fazendo agora. Mas o que importa é estarmos unidos pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nós vamos orar agora e pedir a presença dele, para a gente dar continuidade a esse estudo. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, obrigada especialmente pelo privilégio que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra escrita, não só para nos ensinar, mas também nos confortar e consolar, nos trazer esperança através das boas novas do Teu Evangelho, da Tua salvação. Senhor, derrama sobre nós o Espírito Santo, sobre aqueles queridos que estão participando desse estudo, para que sejam tocados por Ti, e derrama sobre mim também, Senhor, para que Ele me capacite a falar das coisas do Teu reino. Vem estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Então, nós vimos sobre a volta de Jesus, essa promessa maravilhosa que está prestes a se cumprir. Tudo à nossa volta sinaliza para isso. E as coisas com Deus sempre são extraordinárias, cada vez mais, é progressivo, né? Quanto mais você lê a Bíblia, mais você compreende, quanto mais você se relaciona com Ele, mais você se apaixona por Ele. E agora, logo depois desse primeiro impacto, dessa realização do nosso sonho, desse encontro com Jesus, Ele nos leva pelo espaço até o céu, e lá começa um período chamado de 1000 anos pela Bíblia. Nós às vezes nos referimos a ele como milênio, mas na realidade é um período de férias no céu. A nossa casa aqui vai estar em reforma, o planeta Terra, vai estar sendo exterminado desse planeta o pecado e as suas consequências, e nós estaremos com o nosso Deus, o nosso Pai, lá no céu durante 1000 anos. Veja o que a Bíblia fala sobre isso. Nós já vimos que Jesus em breve virá. Vamos só reler a promessa para isso alimentar a nossa fé. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa bendita esperança, o foco principal da nossa vida. Seja você o que você for, em primeiro lugar seja cristão, para que você possa estar de pé aqui nesse dia, diante de Jesus. Aí começa um período de 1000 anos. O registro das informações que Deus nos traz sobre os 1000 anos, a maioria deles nós encontramos lá no Apocalipse 20. E lá é nos dito assim, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, nós estaremos nesse céu que existe hoje durante 1000 anos, com Jesus. Aqui tem muitos detalhes nesse texto, mas isso a gente vai explorar melhor numa outra oportunidade, especialmente no estudo de profecia. E enquanto nós estamos lá no céu com Jesus durante esses 1000 anos, o que vai estar acontecendo aqui na Terra, nesse planeta? Veja, Jeremias, quando ele teve a visão da terra durante esses 1000 anos, lá no capítulo 4, versos 23 a 27, ele descreve assim: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam.
Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda essa terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Então, a terra, nesse período dos 1000 anos, ela volta ao estágio inicial. Lá em Gênesis diz assim, capítulo 1, e no princípio a terra era assolada e vazia. Ela volta àquela condição inicial, sem nenhum tipo de vida, nem racional, nem irracional, nem vegetal, porque o sol não vai estar mais aqui, não vai existir mais vida. Destruição por toda parte, né? Por onde se olhar, por onde Jeremias olhava nesse quadro aqui, nessa visão, ele só via destruição. Ele só via as sequelas do pecado, cadáveres sobre a face da terra, constantes terremotos, né? Os outeiros aqui, os montes estremeciam, o caos. Os mortos, como nós já lemos, Jeremias 25:33, nós lemos no estudo anterior, que os mortos do Senhor naquele dia estarão cobrindo a terra, de uma extremidade da terra até a outra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a face da terra. Já pensou? Ninguém vai nem chorar por aqueles que forem mortos pela presença do Senhor. Por quê? Porque não vai ter pessoas vivas aqui na terra. A terra vai estar coberta de cadáveres, que não serão pranteados, ninguém vai sentir tristeza porque eles morreram, não serão nem sepultados. Por quê? Os salvos estarão a salvo lá no céu. E Satanás, como é que fica Satanás durante esse período? O Apocalipse 20, verso 1-3 diz assim: e vi descer do céu um anjo, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Veja, aqui mais uma referência ao estágio inicial da terra. Aqui diz que Satanás vai ficar amarrado no abismo. E lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2, nos dito que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, o abismo é a terra no estágio inicial. A terra volta a ser como ela era antes, né? De existir vida aqui na terra. E aqui nos dito que o diabo e Satanás, que é a antiga serpente, aquele que tentou Adão e Eva lá no Éden, vai ficar preso a esse planeta por 1000 anos. O tempo aqui é literal, tá? São 1000 anos de 365 dias cada ano, 24 horas cada dia. Por que Satanás vai ficar preso? Ele não vai ficar acorrentado ou com uma tornozeleira eletrônica, mas ele vai ficar preso pelas circunstâncias, porque ele agora não tem mais a quem tentar. Os salvos estão livres dele, estão a salvo lá no céu, e os perdidos estão todos mortos. Então, durante 1000 anos eles ficam mortos, e durante 1000 anos Satanás fica preso a esse planeta, né? Ele vai ficar por onde quer que ele ande, ele e os demônios dele vão contemplar o resultado da obra dele, destruição e morte. E no capítulo 21 do verso 2, João descreve para nós a visão que ele teve da nova terra, da nova Jerusalém, desse país que Deus está preparando para nós. Então, ele diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. João descreve aqui uma cidade parecida com as cidades que ele conhecia no tempo dele, mas essa cidade era tão espetacular, era tão extraordinária, que ele não teve nada mais belo para comparar do que com a beleza de uma noiva, que é o dia que a mulher está mais produzida, está mais bonita, né? Então, ele diz que essa Nova Jerusalém, ela desce do céu da parte de Deus, e ela estava toda adornada, toda enfeitada, como uma noiva se enfeita para o seu marido. E aí, quando a Nova Jerusalém descer aqui nessa terra, como nós vimos anteriormente, no estudo da segunda vinda, vai se dar a segunda ressurreição. Satanás, então, ele vai ser solto da sua prisão nesse momento. Vamos entender por quê. Que no final do milênio termina a prisão de Satanás. Apocalipse 20, verso 7 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Olha só. A Bíblia nos diz que o número de salvos é uma grande multidão que ninguém podia contar. Mas ela nos diz também que o número de perdidos é como a areia do mar, né? O número de Gog e Magog, que representam todos aqueles que rejeitaram ou perseguiram a Deus e o seu povo. Então, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E aí ele vai sair a enganar, a seduzir, que essa é a especialidade dele. Ele engana, ele seduz, ele envolve, ele tenta. É com isso que ele trabalha. E aí nós vamos ter, quando descer a Nova Jerusalém, nós vamos ter a segunda ressurreição, que é a ressurreição da condenação. A ressurreição daqueles que não viveram com Cristo aqui nesse mundo, que estavam esperando 1000 anos para receberem a sua recompensa. Qual vai ser a recompensa? Morte eterna. Veja, como é que vai se dar? Como é que essa morte eterna acontece? Apocalipse 20, versos 7 a 9, nos dito que Satanás, ele vai ser solto da prisão, porque ele agora tem a quem tentar. Houve a segunda ressurreição. Então, os perdidos voltam a viver aqui nesse mundo outra vez. Estão todos vivos agora. Ele vai reunir esse povo e vai caminhar na direção da cidade santa para invadir. É o que diz a Bíblia. E sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, a cidade desce do céu, né, com Jesus, com todos os anjos, Deus Pai, Deus Espírito Santo, todos os salvos ali dentro. Aliás, descem os salvos e depois desce a cidade. Jesus, então, nos convida para entrar na cidade. Quando é necessário que a gente entre na cidade, porque Satanás, que buscou a vida inteira dele um lugar para estabelecer o trono dele, ele agora vai querer invadir essa cidade. Ele vai trazer o seu grande exército formado por um pelotão de grandes estrategistas militares, reis acostumados a guerrear, enfim, pessoas com o foco da sua vida voltado totalmente para esse mundo aqui, e que por isso estão entre os perdidos. Ele vai comandar esse povo todo, dividido em pelotões, como um grande exército, para tentar invadir a Nova Jerusalém. E quando ele estiver tentando invadir, cai fogo do céu e os consome. Né? Cai fogo eterno sobre eles. Mas
aqui ainda a Bíblia completa no verso 10, dizendo assim, que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui a gente pode até entender que esse fogo se propague pela eternidade sem fim. Por isso o título desse slide tem uma interrogação. Será que esse fogo vai ser eterno mesmo? Veja, a Bíblia diz que caiu o fogo eterno sobre Sodoma e Gomorra e Sodoma e Gomorra foram destruídos. Só que essas duas cidades não estão queimando até hoje. Esse fogo ele só é eterno nas suas consequências. Quer dizer, ele vai queimar para sempre. Aquilo que ele queimar, ele queima para sempre. Por exemplo, se eu colocasse fogo nesse sofá aqui, onde eu estou sentada, ele queimaria para sempre. Porque ele queimaria até não ter mais nada para queimar. Então, e é eterno também, porque é um fogo que vem de Deus. Né? É o fogo que cai do céu, é a ira de Deus sobre esse povo, é a recompensa que Deus está dando para esse povo pela constante rebeldia. Então, queimam enquanto tiver o que queimar. Depois, o fogo vai se extinguir. Lá em Malaquias 4:1, nós vamos ler o seguinte, ó. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Ou seja, não vai deixar nem a raiz do mal, que é Satanás, nem os ramos, que são os pecadores, que não quiseram se arrepender. Então, aqui em Malaquias, ele nos deixa a situação mais clara ainda, porque ele diz que todos os soberbos, ou seja, todos os pecadores, todos os perdidos, eles serão como palha debaixo da planta dos nossos pés. Por quê? Porque queimaram e deixaram de existir. Não vão ficar queimando pela eternidade sem fim. Isso não combina não coaduna com a mente de um Deus que é essencialmente amor. Deus quer todos com ele, mas os que não quiserem, infelizmente, terão que ser exterminados. Por amor a eles mesmos, Deus vai ter que exterminar, porque Deus não quer que eles continuem vivendo e sofrendo as consequências do pecado, e principalmente por amor àqueles que aceitaram a Deus. Deus quer livrá-los da presença do pecado, da sequela do pecado. Então, o fogo cai sobre eles e eles são exterminados. Uns demoram mais para queimar do que outros, mas o fato é que o pecado e os pecadores e o autor do pecado serão exterminados pelo fogo. Olha, repetindo o que a gente já leu, né? Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. E o que ele fala sobre Sodoma em Judas 1:7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Como a gente falou antes, Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Né? Caiu fogo sobre elas, queimou tudo que tinha que queimar e o fogo apagou, exterminou. A função do fogo é purificar, é exterminar o pecado e as consequências do pecado. Toda a terra vai ser purificada pelo fogo. Enquanto nós estivermos lá dentro da Nova Jerusalém, né, a terra vai estar sendo purificada pelo fogo para que o pecado possa ser exterminado. Pecado, autor do pecado e pecadores sejam exterminados
da face da terra como se nunca tivessem existido. Veja, ó. E aí nós vemos aqui a segunda parte do juízo, ou melhor, a terceira parte do juízo, porque lá no céu agora está em andamento o juízo investigativo, ou seja, Deus está fazendo um inquérito sobre a nossa vida. Depois, durante o milênio, vai acontecer o juízo da comprovação, porque nós vamos procurar por pessoas lá no céu e não vamos encontrar. Em contrapartida, nós vamos encontrar pessoas que nós jamais imaginaríamos que estivessem lá no céu. O caso de Paulo e Estevão, por exemplo. Estevão foi apedrejado até a morte sob o comando de Paulo, quando ele era Saulo ainda, um oficial do Império Romano. E os dois vão se encontrar lá no céu. E talvez Estevão faça essa pergunta para o Senhor. Senhor, mas como é que ele está aqui? Aí Deus vai mostrar o registro dos livros lá do céu. Isso é, nesse período, durante os 1000 anos, nós vamos comprovar que a justiça de Deus é perfeita. E quando a Nova Jerusalém descer aqui nessa terra, no final dos 1000 anos, e ocasionando aí nesse final dos 1000 anos, a segunda ressurreição, nós vamos ter, a partir daquele momento que Satanás sai para invadir a Nova Jerusalém, quando o fogo cai do céu, nós vamos ter a execução da sentença que foi dada durante o período do juízo da comprovação, que é durante os 1000 anos, que acontece durante os 1000 anos. E aí, a partir da execução dessa sentença, a Bíblia nos diz assim, que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, veja só. Quem é que vai passar pela segunda morte? É aquele que não tem o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, é aquele que não aceitou a Cristo. Não viveu com ele aqui nesse mundo, não fez de Jesus o seu advogado de defesa, não passou procuração para ele, porque os interesses dessa criatura não estavam nas coisas do reino de Deus, estavam nas coisas desse mundo aqui. Então esse é que vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. E, consequentemente, a morte e o inferno, ou seja, a sepultura, também vão deixar de existir, porque tudo vai ser resolvido naquele momento ali. Hoje a gente se questiona muito, né? Por que isso? Por que tal coisa aconteceu comigo? Por quê? E às vezes, na maioria das vezes, a gente não tem resposta. Mas aqui a gente vai ter as respostas e a gente vai ver a atuação de Deus agindo de uma vez só. Porque Deus, ele vai se levantar e a Bíblia diz que a ira de Deus vai se manifestar. Ele já deu a recompensa para o salvo, ele já está no céu, e agora vem a recompensa para o perdido, morte eterna. Castigo eterno. Eterno não com vida, mas deixou de existir. O grande conflito terminou. Louvado seja Deus nesse momento, porque os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A vida, o reino de Deus vai ser finalmente estabelecido aqui nesse mundo. Isso que foi anunciado durante toda a Bíblia, todas as profecias falam sobre isso, apontam para isso. Agora o sonho de Deus está realizado outra vez. Ele realizou seu sonho quando criou um mundo perfeito, um ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Entra o pecado e tudo isso cai por terra. Mas Deus tinha um plano estabelecido de restaurar todas as coisas. E aquele mundo perfeito lá do início vai ser restaurado após esses 1000 anos. E assim
nós estaremos para sempre com o Senhor. Aqui começa a eternidade, a nossa vida imortal, a nossa vida com Deus para sempre. Veja a herança dos salvos que é descrita em Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde antes de criar a vida na terra, Deus já tinha estabelecido esse plano de salvação, porque Satanás já tinha se rebelado contra Deus lá no céu. E isso é anterior à criação da vida no nosso planeta. Então isso mostra que as nossas necessidades nunca pegam Deus de surpresa. Antes que surgisse a necessidade, Deus já tinha um plano. O pecado se levantou no universo, agora então, se o homem viesse a pecar, Jesus morreria por nós para nos reconciliar com Deus e nos possibilitar, além dessa reconciliação, a convivência com Deus pela eternidade sem fim. Que nessa ilustração aqui a gente vê a grande multidão de salvos entrando no céu. Que você e eu possamos estar lá. Olha, lá na nova terra, o próprio Deus morará conosco. A Bíblia diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, temer o quê? Desanimar, desistir por quê? Se esse é o futuro que Deus está acenando para nós. Deus está nos dizendo que Ele vai vir nos buscar para nos dar uma nova cidade, um novo mundo para morarmos, onde não vai existir mais dor, não vai existir mais morte, ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar. E Ele diz também, curiosamente, que nessa nova terra não vai ter igreja. Não vai ter um templo para você ir adorar a Deus. Toda a nova terra será um templo, porque nós viveremos ali em amor e adoração a esse Deus eternamente. Ali começa a eternidade. A partir dali, a nossa felicidade vai ser constante e crescente. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade, do seu pecado, né? E a consequência do pecado é o sofrimento. Se ninguém mais peca, não tem mais sofrimento. Olha, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que Deus nos ajude a fazermos parte da população da nova terra. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós temos que viver com Cristo aqui nessa terra, para podermos estar com Ele pela eternidade sem fim. Que essa seja a tua realidade eterna e a minha também, pelo poder de Deus. Vamos orar? Pai querido, quanto mais nos aproximamos de Ti, Senhor, quanto mais convivemos com o Senhor, mais maravilhados nós ficamos, Pai. Porque o Senhor em essência é amor e o Senhor vive em função do nosso bem-estar. O Senhor, nós fomos criados pelo Senhor para sermos amados e mimados por Ti, Pai. E nós Te agradecemos em nome de Jesus e Te pedimos que o Senhor nos ajude a transformarmos toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração a Ti em obediência, Pai. Para que num futuro muito próximo, muito breve, nós possamos ir para casa, nós possamos ir para Nova Jerusalém, esse lugar que o Senhor está preparando para cada um de nós. Em nome e por amor de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Pai Santo.